A paz do Senhor. Hoje estamos aqui reunidas para poder falar mais um pouquinho dos milagres de Jesus. É o tema que a tia vai falar com vocês hoje. Antes a gente vai orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada, Jesus, obrigada, Senhor, por estar aqui falando um pouquinho mais de Ti, para cada um aqui. Abençoa cada ovelhinha, Senhor. Abençoa cada família presente que está assistindo a gente. E me põe palavras, Senhor. Me coloca no centro da Tua vontade, Senhor. Me alimenta e eu te agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Sempre se sabe detalhes de um milagre, mas eu vou contar a história de um menino que um dia levantou bem cedo. Sua mãe lhe perguntou com medo: aonde é que você vai? E o menino então respondeu: o mestre está a me chamar. Uma multidão vou ajudar a alimentar. Sua mãe lhe disse: isto é impossível, o que tem aí neste cestinho? E com muita fé o menino disse: 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Eu posso imaginar os olhos do menino a brilhar, muita alegria em poder ajudar. Então Jesus levantou seus olhos e viu que era preciso manifestar o seu poder, e alimentou todos que tinham fome. E grande foi o milagre, e todos puderam crer que com Jesus o pouco é muito. Assim também creu aquele menino que com muita fé trouxe em seu cestinho 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Oh!
vocês tenham gostado do louvor, da musiquinha. A tia adora essa musiquinha. E é muito verdade. Ela conta um pouquinho da história do que eu vou falar hoje para vocês. Vou contar um dos milagres que Jesus fez. A multiplicação dos pães que alimenta a multidão. Fica lá em João 6, no versículo 1 ao 14. Depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia que também é chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, pois eles tinham ouvido e visto os milagres que Jesus tinha feito, curando os doentes. Ele subiu um monte e sentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa era a festa principal dos judeus. Estava por perto. Jesus olhou em volta de si e viu a grande multidão estava perto dele. Então disse a Filipe, um dos seus discípulos: Onde vamos comprar comida para toda essa gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a reação de Filipe. Filipe respondeu: Para cada pessoa poder receber um pão, nós precisaríamos gastar 200 moedas de prata. Então, um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse: Está ali um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas que é isso para tanta gente? Jesus disse: Diga a todos que se sentem no chão. Então todos se sentaram e havia muita grama verde por ali, naquele lugar. Estavam quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e os repartiu e fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Quando já estavam todos satisfeitos, ele disse aos discípulos: Recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. E eles juntaram os pedaços e encheram 12 cestos, com o que sobrou dos 5 pães. Os que viram esse milagre de Jesus disseram: De fato, este é o profeta que devia vir ao mundo. E assim é a palavra, o que está aqui hoje na Bíblia. Essa história, ela retrata alguns pontos que eu quero falar com vocês. Sobre a fé do menino que saiu de casa e a mãe fez uma lancheira para ele. Fez um lanchinho para ele. Sabe com o quê? 5 pães e 2 peixinhos. O povo que acompanhava Jesus sabia das histórias, sabiam dos milagres, sabiam dos ensinamentos, sabiam que Jesus sentava e pregava por horas contando a palavra de Deus, pregando, fazendo curas. Então, o povo, quando sabia onde Jesus estava, ia ao encontro dele. E exatamente nesse local, onde passa essa história, estavam afastados da cidade, eles estavam meio que no deserto, eles não tinham comércio perto para comprar nada. Por isso que quando Jesus chama os discípulos e pergunta o que esse povo todo vai comer, vão alimentá-los. Além da palavra espiritual que eles foram alimentados, eles também queriam comer, estavam com fome, tinham passado quase que o dia inteiro ali junto, ouvindo as pregações, tendo ensinamentos, curas. Pessoas doentes caminhavam atrás de Jesus, atrás de cura, atrás de milagres.
E um dos discípulos, o Filipe, no caso, fala que não tem como assim, tanta gente, como que ele ia alimentar? E André, um dos discípulos também, vai e pergunta quem tem algo para Deus, para Jesus. E aí é onde entra o menino. O menino pegou a lancheira, o que a mãe dele tinha colocado, 5 pães e 2 peixinhos, para quê? Para ele passar o dia. E ele dividiu o que ele tinha. Por que ele dividiu o que ele tinha? 2 peixinhos e 5 pães. 5 pãezinhos. Ia alimentar todo mundo? Não ia. Então, o que eu quero ressaltar? O que eu quero chamar a atenção de vocês para isso? São, na verdade, 7 elementos. 5 pães e 2 peixinhos. Eu quero falar um pouquinho do coração muito alegre, muito feliz para ouvir a palavra de Deus. Um coração disposto a obedecer. Um coração disposto a dividir. Um coração disposto a dar, a se entregar. Ele deu tudo que ele tinha. Ele tinha uma lancheirinha, um pão, um cesto com 5 pães e 2 peixinhos. E ele deu. E aí eu penso, quanto amor ele tinha, quanta fé ele estava. Ele saiu de casa com aquele lanche e passou o dia inteiro e deu o que ele tinha de melhor para poder dividir para todo mundo. E como foi feito esse milagre? Esse milagre, ele foi feito da seguinte forma: Jesus pegou o cesto com os pães e levou, agradeceu a Deus, agradeceu e pediu naquele momento para que fosse multiplicado, para que houvesse providência, para que Deus pudesse alimentar aquela multidão que estava atrás dele, que estava ali com ele, que estava sedento da palavra dele. Então, é isso que eu quero deixar a mensagem para vocês hoje. Vamos fazer o melhor para Deus, vamos, porque Ele multiplica o que a gente dá, o que é muito para a gente dar, Ele faz daquele pouco nosso, né? Na verdade, muito. Ele faz muito para a gente, muito mais do que a gente dá. Então, eu deixo aqui essa reflexão para vocês. Vou fazer o desafio em outro vídeo, o desafio e a atividade. Mas, principalmente, a gente tem que estar preparado, a gente tem que fazer diferença no meio da multidão e a gente tem que obedecer, mesmo que tenha que renunciar a algumas coisas, para poder ouvir e saber, conhecer um pouco mais da palavra. Então, fé e amor andam lado a lado, juntinhas. Se o menino não tivesse fé em ouvir a palavra e conhecer, saber mais de Jesus, com certeza esse menino mudou a vida por conta do que aconteceu com ele. E quando ele saiu de casa, ele não sabia que tudo isso iria acontecer. Ia acontecer um milagre. E foi o quê? O milagre da multiplicação. 5 pães e 2 peixes para alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, tem uma estimativa de quase 20.000 pessoas, quase mais de 10.000 pessoas. Então, aí pensar um pouquinho, quando a gente dispõe do nosso tempo para Deus, como a gente faz essa divisão de tempo na nossa vida? Vamos pensar nisso. Vamos ouvir, vamos fazer, trabalhar as coisas com Deus com alegria, né? Um beijo
deixo essa mensagem para vocês e já já a gente se vê.